Diego Ribas deixa em aberto um retorno também ao Flamengo, né? Assim como o Rodrigo Caio, Diego Ribas fala de um possível retorno ao Flamengo, junto com Rafinha, árbitro de Palmeiras e Flamengo, é o preferido, né, dos palmeirenses. A gente vai trazer aqui um dado interessante com relação a esse Ramon Abate Abel. Flamengo contra dois Abéis num só jogo, né? Uma loucura. Lembrando que o Abel Ferreira está proibido de ficar à beira do campo, mas quando a gente fala contra dois Abéis é porque tem o Abel o árbitro e tem o Abel técnico que prepara o time para o confronto. A gente vai trazer aqui também informação com relação a Ezequiel Barco, né? A gente já falou ontem à noite na Placar, agora a gente traz aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro com apurações e o Flamengo assinando o contrato aí que será importantíssimo, já falei aqui, volante é espetacular, muito feliz aí com o contrato que o Flamengo está assinando. Também trazer aqui para vocês que o Flamengo está finalizando a preparação para o confronto diante do Palmeiras e outras notícias aqui do Mengão que a gente traz agora para vocês. A gente chega daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, convida a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. E a gente lembra que é importante jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos. É diversão, não é investimento. Já fez o seu cadastro? Então, é muito importante, né? Você pode acessar direto o site, fazer o seu cadastro com facial, né? É diversão, não é investimento, viu, gente? Pelo amor de Deus. É para você dar uma certa emoção para um joguinho ali, escolher um, fazer... Cara, é muito... Cara, eu, por exemplo, gosto sempre, por exemplo, tem que fazer uma secada. Eu ontem, sabendo que o Botafogo ia jogar reserva, né? O Botafogo ia jogar reserva. E aí que, pô, já tinha ganho o primeiro jogo 4-0. Eu coloquei ali, capital ou empate. Pô, tá maluco. Tá maluco. Tava brincadeira mesmo. Aí essas oportunidades são boas. O capital ganhou do Botafogo. E aí eu falo pra vocês, tem elenco? Você imagina se o Flamengo tivesse perdido pra um capital? Que loucura que seria, mesmo o reserva do Flamengo. Então, o Botafogo isso, Botafogo aquilo. Mas tava com reserva. Mas é elenco, não é? Para ganhar Brasileirão e tudo mais, não tem que ter elenco? Então não tem reserva? Que loucura, né? E a gente teve também algumas eliminações aí interessantes, né, na Copa do Brasil. O Grêmio, que foi eliminado nos pênaltis, e agora também o Santos, que perdeu para o CRB nos pênaltis. O Santos, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O Neymar, que está mais preocupado com Kings League do que ir para jogo do Santos, é brincadeira, hein? O que o Neymar está fazendo no Santos, meus amigos, é brincadeira. Ainda bem que não veio para o Flamengo. E tem gente ainda falando, pô, Neymar para a Copa do Mundo de Clubes. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Olha o que está fazendo no Santos. O cara dá prioridade à Kings League em relação ao Santos. Para o Santos ele está machucado, mas para ir para a Kings League, não. Vergonhoso. E o Santos perdeu nos pênaltis para o CRB, eliminado da Copa do Brasil, na terceira fase da Copa do Brasil, para o CRB. É uma vergonha. O torcedor do Santos não sabe mais onde esconder a cara. É uma loucura. Que momento o Santos, cara, num caminho aí feroz para ser rebaixado. Quem não vê isso, com certeza, não está querendo ver. Quem não está enxergando é porque não está querendo ver. Para mim, o Santos é um dos principais candidatos a ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Tá? E isso só vem a dizer que realmente foi um acerto não trazer o Neymar no começo do ano, quando a gente trazia as exclusivas aqui que a Bet Oficial da Nação queria ajudar na vinda do Neymar para o Flamengo, mas ele se acertou lá com o Santos, e isso também porque mesmo o marketing do Flamengo achando interessante, o BAP, o Boto e essas pessoas que têm poder de decisão, poder de caneta no Flamengo, decidiram não contratar o Neymar. Olha, trazer aqui agora, o Flamengo renovou
o contrato do volante, que joga como meia também. Cara, esse garoto, eu tenho falado aqui, é monstruoso. O Pablo Lúcio. O Flamengo renovou até 2030, para não ter erro, tá? Jogador de 18 anos, cara, fica aí até 2030 garantido no Flamengo. Ah, óbvio, se chegar alguém com uma proposta gigantesca, não tem jeito, mas o contrato até 2030. O atleta aí posou aí para uma foto ao lado do José Boto, diretor de futebol do clube. Foi o destaque aí das categorias de base. O Felipe Luiz adora esse Pablo Lúcio, tá prestes a ter oportunidade aí, mais oportunidades aí no Flamengo, já tem sido relacionado, né? Foi relacionado inclusive para a final da Supercopa em 2025 agora, e o Flamengo foi campeão. Então é um garoto aí que merece toda a oportunidade, joga demais, tá? Eu arrisco dizer que é a grande revelação do Flamengo para o ano de 2025. Tá? O Lohan já era realidade ano passado. Eu estou falando desse ano. Ele, na verdade, o Pablo Lúcio, o Wallace, dois garotos aí que podem ajudar muito o Flamengo no futuro próximo. O jogador já tinha recebido a oportunidade aí no profissional durante a pré-temporada também nos Estados Unidos. Eu lembro que ele chegou lá. Então, esse garoto aí, parabéns ao Flamengo por renovar o contrato dessa joia aí fantástica que é o Pablo Lúcio. Flamengo, então, realizando agora de manhã o penúltimo treino antes de enfrentar o Palmeiras. Tem mais um treino no sábado. Então o Flamengo aí se preparando para esse jogo. Cara, que eu já falei, é um jogo de 6 pontos. É um jogo importantíssimo, contra tudo e contra todos. Né? A arbitragem aí do Ramon Abate Abel me preocupa, porque é um cara que, dos últimos 4 jogos do Flamengo contra o Palmeiras lá, ele apitou em 3. É o preferido, é o queridinho para apitar jogo do Palmeiras. Né? Então, o Ramon Abate Abel é o árbitro do jogo. Mais uma vez, aquele... Olha só, vou lembrar, hein? O pênalti no Pulgar, que o jogador puxa a perna do Pulgar, lembra? Aquele pênalti não foi marcado? Ramon Abate Abel. O pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, Ramon Abate Abel. E vocês sabiam que o Ramon Abate Abel apitou a final da Supercopa? Ah, mas não teve nada demais na final da Supercopa? Não teve nada demais na final da Supercopa. Por quê? Era Flamengo e Botafogo, 2 times do Rio. Pode pegar o histórico aí. Ramon Abate Abel apitando jogos de times paulistas contra cariocas, contra Botafogo, Fluminense, Vasco. É um absurdo, erro em cima de erro contra os times cariocas. Tá? Não é só Flamengo, não. O Ramon Abate Abel é um dos recordistas de erros, tá? Contra times cariocas. Eu queria entender o motivo de ficarem colocando o Ramon Abate Abel para apitar os jogos entre Palmeiras e Flamengo. Eu queria entender isso, um árbitro que tem tantos erros contra os cariocas, eles escolherem justamente para essa rodada. E não é só agora, né? 2023, com o erro do pênalti que você não deu do Richard Rios em cima do Everton Ribeiro, deu o escanteio, do erro em cima do Pulgar, né? Também. Os erros são contra os cariocas, sempre. Sempre. Impressionante. Né? Atlético Mineiro contra o Flamengo, Palmeiras contra o Flamengo, Corinthians contra o Flamengo. Né? Tem muios erros. Impressionante. Bem, então o Flamengo está terminando a preparação para o jogo de domingo, tá? Os jogadores aí que deve... Cara, provável time do Flamengo, tá, gente? A gente fala provável, eu vou falar para vocês aqui. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Everton Araújo, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo diante do Palmeiras. O que você acha desse provável time do Flamengo? É bom? Eu acho muito bom. Excelente time. O Michael é que tem que entrar novamente, voltar a jogar bem. O Michael não vive um bom momento, tem finalizado mal, tem dado o último passe mal, participa muito do jogo, corre muito, dribla muito, mas tem errado ali o passe final. Então o Michael era importante aí que realmente se recuperasse justamente nesse jogo. Ontem eu falei sobre a questão do Matheus Cunha e eu acho que fui mal compreendido, porque eu vi gente falando que eu estava criticando o Matheus. Não, eu falei que ele está com... Olha só, espero que esse vídeo, inclusive, pegue bastante view. O Matheus Cunha, ele está sem ritmo. Eu falei, ele tomou 2 gols que o Rossi não tomaria. Por quê? Porque o Rossi vem jogando muito.
porque o Rossi está com ritmo, o Rossi está jogando direto. Um goleiro que joga direto, ele não toma certos gols que o goleiro que não está jogando toma. E eu deixei claro, falta de ritmo, tá? O goleiro que está sem ritmo, ele acaba chamando mais gol. Tem jeito. Eu só falei isso, que o Matheus Cunha, do jeito que está sem jogar, ele entra, ele está sem ritmo, ele está propenso a tomar mais gol. É isso. Não teve nada de demais que eu falei. Eu falei que se tivesse jogado com o Rossi, provavelmente o Flamengo não teria tomado os 2 gols do Botafogo da Paraíba, porque o Rossi vem num ritmo, vem mais tranquilo, né? E a mesma situação do Matheus Gonçalves também, que não... Estou colocando a situação do goleiro e do meio atacante. O Matheus Gonçalves tem oportunidade de jogar como titular. Ele não teve ali muita calma, ficou um pouco afobado, acaba se atrapalhando, né? Por quê? Porque quer mostrar serviço, aí está sem ritmo, não tem tido muita oportunidade. Teve agora nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Mas não tem nada demais, viu, gente? Não tem nada demais. Eu acho o Matheus Cunha um grande goleiro, tá? O contrato acaba no final do ano, não sei se o Flamengo vai renovar, mas eu sinceramente estava falando sobre a questão de ritmo. Quando você coloca um jogador sem ritmo, por exemplo, com o Dorival e com o Tite, eu acho que o Matheus Cunha jogava mais. E aí, quando entra com um pouco mais de ritmo, você não tem aquele sofrimento todo, né? Vamos lá, trazer aqui informações importantes aqui para vocês, com relação aí à questão do Ezequiel Barco, jogador, inclusive, que já decidiu, né, Sul-Americana contra o Flamengo. Assim como a gente sabe que o Alcaraz, que veio para o Flamengo, argentino, e que veio para o Flamengo e acabou que já saiu rápido, mas ele também tinha decidido contra o Flamengo Libertadores, né? Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Então, a gente teve a notícia aí, de acordo com a TNT Esportes, que o Flamengo tem interesse na contratação do meio argentino Ezequiel Barco, de 26 anos, né, que atua pelo Spartak Moscou da Rússia. Tá? Tem, na temporada atual, 14 gols e 9 assistências. Monstruoso, tá? Monstruoso. E eu procurei saber quanto que... Duas coisas. Eu apurei se o Flamengo realmente tinha interesse. E aí me passaram que não tem nada. Não tem nada, tá? E aí eu falei, mas não tem nem interesse? Aí não me respondeu mais. Mas o que me passou é que não tem negócio. Ok, não tem negócio não quer dizer que não tem interesse, né? Eles estão negando muito. A verdade é essa, estão negando muito. Seria exatamente o tipo de jogador que o Flamengo está procurando. Um meia que jogue também pelo canto, tá? Um 10-11, como o Boto falou no Ninho do Urubu aquela vez. Então seria um 10-11, um jogador, ele atua no meio como meia e atua também na esquerda, que é justamente a posição que o Flamengo deve ficar deficitário, porque o Michael deve ser negociado. E tem a situação do Bruno Henrique aí, segunda-feira, vai depor no STJD. Então, uma chegada de um jogador como o Ezequiel Barco, apesar deles negarem, mas eu acho que pode ser aquele famoso pouco provável, a chegada do Ezequiel Barco seria importante para suprir a saída do Michael. Pelo menos eu considero dessa forma, tá? O Flamengo tem também uma situação importante para trazer aqui, que o departamento, segundo o Léo José, do Coluna do Fla, o departamento de scout do Flamengo já entregou o relatório com uma série de opções para José Boto e Felipe Luiz buscarem no mercado. Alguns desses jogadores, o Boto já falou na entrevista da Flamengo TV, que já estão em negociação, tá? Então, o clube já tem negociações em andamento com alguns desses nomes. Há o entendimento que o elenco precisa de reforços ao longo do ano, na lateral direita, meia ofensiva que, olha, e nas pontas, meia ofensiva e pontas, cai nessa posição ali do Ezequiel Barco, que podem ser outros nomes, mas já está negociando e não está vazando. Questão de negociação, não está vazando. Para quem pergunta sobre centroavantes, o Léo José fala, não é prioridade, pois o clube vê Pedro, Bruno Henrique e Juninho para a posição. Então o Flamengo, segundo o Léo José do Coluna do Fla, não está priorizando a contratação de centroavantes. Tá? Flamengo não vai se desesperar por reforços para a janela do pré-Copa do Mundo de Clubes, de 1 a 10,
o foco é na janela seguinte, de 10 de julho a 2 de setembro, tá? Mas o Flamengo, então, deve sim contratar alguns jogadores e a notícia é que não é prioridade atacante, centroavante, tá? O Flá Sem Filtro mandou aqui. Fiquei triste quando li que não pensam em comprar atacante. Só o Pedro e já era. Cara, não, aí tem os outros jogadores, mas realmente não estão vivendo um bom momento. O pessoal mandando aqui, o Augusto, né? Carrara falando assim, ó, tá precisando, é nome de personagem, né? Tá precisando dar uma reformulada nesse elenco. Michael, Ayrton, Alan, Bruno Henrique, Cebolinha, Pablo precisam sair, rejuvenescer o elenco e trazer jogadores bons. Pessoal respondendo aqui. Paulo ninguém quer, vai cumprir contrato até o fim. O Romp SM. Time com esse investimento vê dois caras improvisados para uma posição, perde o Gabi e o Carlinhos e não trouxe ninguém de centroavante de ofício. A galera tá preocupada, a torcida do Flamengo preocupada com a decisão de José Boto e do departamento de futebol, de não contratar atacante. O Eutizim. Felipe Luiz vai morrer abraçado com o BH de centroavante. Ele até faz essa função de centroavante. Não tem ido bem, mas ele faz essa função de centroavante. O Flamengo, eu concordo com o torcedor, o Flamengo precisa de um centroavante. O pessoal falando, o Fly P, trazer um goleiro também seria bom. O Flamengo tem muitos bons goleiros na base, estão subindo, hein? Muitos. O Prof. Leandro Bispo, precisa de um meia armador, isso eu concordo demais. O RF Isaac, precisamos de um atacante reserva, pontas esquerdas e meia ofensivo. Perfeito. E o lateral para substituir a saída do Wesley, né? Para repor a saída do Wesley, que deve sair também. Complicado. O Vinícius Miranda, centroavante tem que ser a opção sim. Só temos o Pedro e sem ritmo de jogo ainda. Então, eu concordo muito com isso. Acho que o Flamengo precisa de atacante sim, tá? Tem que olhar para isso com carinho. Olha, a Rede Globo fechou o acordo com a DAZN e garantiu os direitos de transmissão do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes de 2025, disputada nos Estados Unidos, e você pode garantir presença com a caravana do Haroldo, tá aí no comentário fixado, você pode chamar eles aí e também garantir presença nos jogos do Flamengo todos com a caravana do Haroldo. E se você ainda não tem passagem, hospedagem, pacote completo com acompanhante para a Copa do Mundo de Clubes, pode acessar lá a Bet da Nação, que tem o post do Wesley Safadão, o post oficial da promoção. É um concurso cultural, você vai contar ali a sua história, as 10 melhores histórias, e tem pouca gente participando, vão para a Copa do Mundo de Clubes. Você pode participar, tá? É só seguir o regulamento. Então, segundo o All Sport, a Rede Globo conseguiu fechar com a DAZN, tá? E garantiu os direitos de transmissão dos jogos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos e que você pode estar participando também. Então, jogos do Flamengo confirmados na Rede Globo, tá? Então, tá tudo... Sabe de quem? Luiz Roberto, hein, rapaz? Ele que deve narrar os jogos do Mengão aí na Copa do Mundo de Clubes. Olha, o Diego Ribas falou sobre retorno ao Flamengo, assim como o Rodrigo Caio, né? O Flamengo tem trazido de volta alguns ex-jogadores aí, né? O Rodrigo Caio, o Juan recentemente também, hoje na CBF, mas também passou pelo Flamengo. Todos ali muito amigos, né? O Juan, o Rodrigo Caio, o Diego Ribas, fala-se do Rafinha também. Vamos lá. Seria uma dupla maravilhosa, Felipe Luiz e Rafinha. Vou te falar, sabe muito de futebol e tem resenha essa dupla aí. No meu caso, é uma possibilidade em algum momento, mas nesse momento não. Desde que encerrei minha carreira, decidi seguir um novo rumo como palestrante e estou muito feliz. Sempre conectado ao futebol, que é a minha paixão, mas o futebol não te dá tempo de fazer nada. É um privilégio, mas quero ter mais autonomia neste momento, mas creio que existe essa possibilidade. Não sei quando, mas um dia pode acontecer, falou o Diego Ribas, a ESPN Brasil. E
eu acho legal trazer que ele não descarta trabalhar no Flamengo e que gostaria de trabalhar com o Rafinha. O que vocês acham? É uma boa? Seria um nome interessante? Cara, eu queria pedir de verdade que você se inscreva aqui no canal, acione a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, ajude aí o nosso trabalho. Também vai lá na Placar TV, no YouTube, se inscrever. Hoje às 6 horas da tarde tem programa na Placar, Placar aberto, dá essa moral. Tem o Opinião Placar daqui a pouquinho também, com as notícias lá de São Paulo, mas, cara, são 2 programas fantásticos. Você pode participar aí e garantir aí muitas informações do Mengão também, tá? Sempre falam de tudo. E fora isso, hoje, né, o Sormani revoltado com a eliminação na Copa do Brasil. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!